Quando você acena para si mesmo no espelho, seu reflexo acena de volta. Quando você levanta a mão direita, seu reflexo levanta a esquerda. Quando você fecha um olho, seu reflexo fecha o outro olho. A maioria de nós é, em grande parte, simetricamente esquerda-direita. Qualquer diferença aparente se manifestará de maneira completamente oposta para nossa contraparte da imagem espelhada. Se você permitir que uma partícula instável decaia, você descobrirá muitas diferenças fundamentais entre os decaimentos permitidos no universo e os decaimentos que você observaria no espelho. Certas partículas, como os neutrinos, só têm versões canhotas, enquanto suas contrapartes de antimatéria, os antineutrinos, só vêm em versões destras. Agora, em 2 novos estudos, físicos acreditam ter detectado uma notável assimetria nos arranjos das galáxias no céu. Se confirmada, a descoberta apontaria para características das leis fundamentais desconhecidas que operaram durante o Big Bang. Se esse resultado for real, alguém receberá o Prêmio Nobel, disse Mark Kamińowski, físico da Universidade Johns Hopkins, que não participou da análise. Para fazer a descoberta, os pesquisadores desenharam linhas entre os conjuntos de 4 galáxias, construindo formas de 4 cantos chamadas tetraedros. Quando construíram todos os tetraedros possíveis a partir de um catálogo de 1 milhão de galáxias, descobriram que os tetraedros orientados para um lado superaram em número suas imagens no espelho. O desequilíbrio entre os tetraedros e suas imagens espelhadas foi relatada pela primeira vez por Oliver Wilcox, astrofísico da Universidade de Colômbia, em Nova York, em um artigo publicado na Physical Review em setembro. Em uma análise independente conduzida simultaneamente, que agora está passando por revisão por pares, Jiamin Ho, Zachary Slepian, da Universidade da Flórida, e Robert Kahn, do Lawrence Berkeley National Laboratory, detectaram a assimetria com um nível de certeza estatística que os físicos geralmente consideram definitivo, relata a revista Quantum Magazine. O suposto desequilíbrio viola uma simetria chamada paridade, uma equivalência entre esquerda e direita. Se a observação for confirmada, os físicos acham que ela reflete um ingrediente desconhecido e violador de paridade no processo primordial que semeou as sementes de toda a estrutura que se desenvolveu em nosso universo. A paridade parecia algo inabalável no estudo do universo, mas um experimento de decaimento nuclear estabeleceu que a paridade é violada na natureza. Em 1957, os experimentos de decaimento nuclear do físico sino-americano Xian-Xiong-Won relataram que as partículas subatômicas envolvidas na força nuclear fraca, que causa o decaimento nuclear, são sempre magneticamente orientadas no sentido oposto da direção daquela em que se movem, de modo que espiralam como as roscas de um parafuso canhoto. As partículas de imagem espelhada, aquelas como parafusos destros, não sentem a força fraca. O canhoto da força fraca tem efeitos sutis que não poderiam ter influenciado o cosmos em escalas galácticas. Mas desde a descoberta de Wu, os físicos têm buscado outras maneiras pelas quais o universo difere de sua imagem no espelho.
Se, por exemplo, alguma violação de paridade primordial estivesse em vigor quando o universo estava em sua infância, isso poderia ter marcado uma reviravolta na estrutura do cosmos. Acredita-se que no momento ou próximo ao nascimento do universo, um campo conhecido como inflaton permeou o espaço. Um meio agitado e fervente, onde as partículas de inflaton borbulhavam e desapareciam continuamente, o campo do inflaton também era repulsivo. Pelo breve tempo que deve ter existido, teria feito com que nosso universo se expandisse rapidamente para 100 trilhões de vezes seu tamanho original. Todas essas flutuações quânticas de partículas no campo do inflaton foram lançadas para fora e congeladas no cosmos, tornando-se variações na densidade da matéria. Os bolsões mais densos continuaram a se atrair gravitacionalmente para produzir as galáxias e a estrutura em grande escala que vemos hoje. Em 1990, pesquisadores consideraram o que aconteceria se mais de um campo estivesse presente antes dessa explosão. O campo do inflaton pode ter interagido com outro campo que poderia produzir partículas destras e canhotas. Se o inflaton tratasse as partículas destras de maneira diferente das canhotas, ele poderia ter criado preferencialmente partículas de uma mão em detrimento da outra. Este chamado acoplamento Chern-Simons teria imbuído as primeiras flutuações quânticas com uma lateralidade preferencial, que teria evoluído para um desequilíbrio de arranjos tetraédricos de galáxias canhotas e destras. Quanto ao que o campo adicional pode ser, uma possibilidade é o campo gravitacional. Nesse cenário, uma interação Chern-Simons de violação de paridade ocorreria entre as partículas de inflaton e os gravitons, as unidades quânticas de gravidade, que teriam surgido no campo gravitacional durante a inflação. Tal interação teria criado uma lateralidade nas variações de densidade do universo primitivo e, consequentemente, na estrutura de grande escala de hoje. Ainda de acordo com a Quanta, em 2006, Stephen Alexander, um físico agora na Brown University, sugeriu que a gravidade de Chern-Simons também poderia potencialmente resolver um dos maiores mistérios da cosmologia, porque nosso universo contém mais matéria do que antimatéria. Ele supôs que a interação de Chern-Simons poderia ter produzido uma abundância relativa de gravitons canhotos, que, por sua vez, criariam preferencialmente matéria canhota em vez de antimatéria destra. Em 2020, os autores do novo artigo criaram uma maneira de definir a mão de um arranjo tetraédrico de galáxias para comparar o número de canhotos e destros no céu. Primeiro, eles pegaram uma galáxia e observaram as distâncias de outras 3 galáxias. Se as distâncias aumentassem no sentido horário, como um parafuso de mão direita, eles chamavam o tetraedro de mão direita. Se as distâncias aumentassem no sentido anti-horário, era canhoto. O tetraedro é a forma mais simples que tem paridade ou lateralidade. Parece diferente quando refletido em um espelho. Para determinar se o universo como um todo tem uma lateralidade preferencial, eles tiveram que repetir a análise para todos os tetraedros construídos, a partir de seu banco de dados de 1 milhão de galáxias. Existem quase 1 trilhão de trilhões desses tetraedros, uma lista intratável para lhe dar um de cada vez. Mas um truque de fatoração desenvolvido em um trabalho anterior, em um problema diferente,
permitiu que os pesquisadores olhassem para a paridade dos tetraedros de forma mais holística. Em vez de montar um tetraedro de cada vez e determinar sua paridade, eles poderiam pegar cada galáxia por vez e agrupar todas as outras galáxias de acordo com suas distâncias daquela galáxia, criando camadas como as camadas de uma cebola. Ao expressar as posições relativas das galáxias em cada camada em termos de funções matemáticas de ângulos, chamados harmônicos esféricos, eles poderiam combinar sistematicamente conjuntos de 3 camadas para formar tetraedros coletivos. Complicado, não é? Mas os pesquisadores então compararam os resultados com suas expectativas, com base nas leis da física que preservam a paridade. Após a análise, puderam determinar como a contagem de tetraedros canhotos e destros varia aleatoriamente, mesmo em um mundo com simetria espelhada. A equipe encontrou um nível 7 sigma de violação de paridade nos dados reais, o que significa que o desequilíbrio entre os tetraedros canhotos e destros era 7 vezes maior do que se poderia esperar do acaso e de outras fontes concebíveis de erro. A descoberta surpreendente sugere uma nova física que poderia potencialmente responder às perguntas de longa data sobre o universo, mas o trabalho apenas começou. Novos e ambiciosos levantamentos de galáxias já estão em andamento. Uma das pesquisas em andamento registrou 14 milhões de galáxias até agora e conterá mais de 30 milhões quando for concluída. Isso nos dará a oportunidade de examinar isso com muito mais detalhes, com estatísticas muito melhores, disse um dos autores. Além disso, se o sinal de violação de paridade for real, ele pode aparecer em outros dados além da distribuição de galáxias. A luz mais antiga no céu, por exemplo, um banho de radiação conhecido como radiação cósmica de fundo, remanescente do início do cosmos, fornece nosso instantâneo mais antigo das variações espaciais do universo. O padrão manchado dessa luz deve conter as mesmas correlações de violação de paridade que as galáxias, que se formaram posteriormente. Os físicos dizem que deve ser possível encontrar tal sinal na luz. Outro lugar para olhar será o padrão de ondas gravitacionais que podem ter sido geradas durante a inflação, chamado de fundo de onda gravitacional estocástica. Essas ondulações, semelhantes a saca-rolhas no tecido do espaço-tempo, podem ser destras ou canhotas, e em um mundo que preserva a paridade, elas conteriam quantidades iguais de cada uma. Portanto, se os físicos conseguirem medir esse pano de fundo e descobrirem que a mão unilateral é favorecida, isso seria uma verificação independente e inequívoca da física que viola a paridade no universo primitivo. Este foi o Minuto News, uma pílula sem par com notícias sobre ciências.